No vídeo anterior, a gente definiu prismas a partir de uma construção geométrica, né? E nesse vídeo eu gostaria de justificar essas duas propriedades mais básicas dos prismas, né? Que aquela construção determina que as bases são paralelas e congruentes e que as faces laterais são paralelogramos. Para isso, eu vou ter que recorrer à construção, a uma correspondência que a gente fez durante a construção. É essa aqui, ó. Sejam alfa e alfa' planos paralelos, como na imagem aqui do lado, e R uma reta secante, tanto a alfa como a alfa'. E aí a gente estabelece uma correspondência entre pontos de alfa e alfa', assim. Para cada ponto A de alfa, faça corresponder o ponto A' de alfa', que é a interseção de alfa' com uma reta paralela à reta R que passa por A. Certo? Então, sei lá, se eu te der um ponto B, o que você vai fazer para achar o correspondente B' dele? Você vai pegar uma reta paralela à reta R, passando pelo ponto B, e olhar para a interseção dessa reta paralela com o plano alfa'. Esse ponto é justamente o ponto B'. Tá? E aí, sobre isso, a gente tem um lema fundamental. Esse lema é o que vai. Lema é o carinha que te ajuda, é a afirmação que te ajuda a provar um teorema maior, sabe? A afirmação central, assim. E o lema diz o seguinte: se a linha e B' do plano alfa', né, que está beta, são os correspondentes de A e B em alfa, como nessa figura aqui, então o quadrilátero AB, B', A' é um paralelogramo. Isso é a parte fundamental, assim. E é uma coisa super simples, é uma observação e que resolve tudo. Mas como é que a gente justifica esse lema, né? Uma justificativa possível seria simplesmente, não vou fazer a prova aqui com todo detalhe, né? Quem já está acostumado com os vídeos aí sabe que geralmente é assim. Você observe que as retas A' e B' são paralelas, né? Essas retas são paralelas. Não é isso? Por quê? Porque ambas são paralelas à reta R dada, né? Então elas são paralelas entre si. Se elas são paralelas, elas são coplanares. Tá, e daí que elas são coplanares? Então, para começar, AB, B', A' é um polígono plano, né? Um quadrilátero plano, que tem, então, as retas. Então, eu quero saber as posições relativas, porque eu já sei que A' é paralelo a B'. Para mostrar que é um paralelogramo, pela definição de paralelogramo, eu precisaria garantir que AB é paralelo à linha B'. Então é isso que a gente vai tentar fazer agora. Primeiro eu já garanti que eles são AB e a linha B' são coplanares, certo? Por quê? Porque essas duas retas verdes são coplanares, porque elas são paralelas. Então tá, então AB, B', A' estão todos no mesmo plano. Agora, por que AB é paralelo à linha B'? Porque eles estão em planos paralelos, certo? Alfa é paralela a alfa'. Então suponha que a reta AB, agora a reta ilimitada, né? Reta para os dois lados, ela só pode ser paralela, secante ou coincidente. Bem, coincidente não pode ser, porque A é diferente de A'. Paralela, concorrentes não podem ser, porque imagina, se elas tiverem um ponto em comum, os planos alfa e alfa' teriam um ponto em comum. Então, as retas AB e a linha B' são paralelas. Eu vou escrever isso aqui. Então essas retas, né, AB e a linha B' são coplanares. Logo, paralelas. Claro que aqui eu dei um passo longo, né, nesses são coplanares logo paralelas, porque se elas são coplanares, elas têm que ser, já sendo diferentes, elas têm que ser paralelas ou concorrentes. Mas elas não podem ser concorrentes porque alfa e alfa' são paralelos, certo? Uma eventual interseção da reta AB com a reta linha B' seria uma interseção de alfa e alfa', o que não pode ocorrer. Certo? Então isso prova o lema, né? Prova que esse quadrilátero aqui é de fato um paralelogramo, porque os pares de lados opostos são paralelos, né? Então é um paralelogramo. E agora? Bem, isso aqui é o lema, né? O cara que ajuda a provar tudo. Agora vamos para os resultados, vamos provar de trás para frente. As faces laterais são paralelogramos. Então, vamos voltar para aquela figura, né?
Foi exatamente assim que foram definidos, né, as faces laterais, não é isso? Você tinha um polígono, sei lá, vamos olhar essa figura aqui. Mas digamos que a gente tinha em alfa, tinha um polígono, que aqui está representado por um pentágono, e a gente, por cada vértice desse pentágono, a gente traçou paralelas a uma reta R dada, lá na construção do outro vídeo. E considerou as interseções aqui. Então, justamente por aquela correspondência lá atrás, ó, A1' é o correspondente de A1, A2' é o correspondente de A2, por aquela correspondência feita lá. E o que a gente justificou lá é que A1, A2, A2', A1' formam um paralelogramo. Portanto, as faces laterais são paralelogramas, exatamente a conta que a gente fez no lema. Então, o lema resolve a coisa toda aqui, certo? Então, isso aqui, check. Agora, precisaria justificar que as bases são paralelas e congruentes. Bem, as bases, para começar, são esses polígonos que estão nos planos paralelos. E é claro que as bases são paralelas porque elas estão contidas em planos paralelos, né? Isso que significa, elas são paralelas, então. E falta, então, essa parte aqui, tá ok? Mas faltaria justificar que elas são congruentes. Bem, para os alunos que estudaram lá na aula 19, tem uma proposição que justifica isso com cuidado, mas lá eu não fiz, porque eu achei que valia a pena guardar essa justificativa de que os polígonos são congruentes aqui. Então, o que a gente faz aí? Quero mostrar que dois polígonos são congruentes. Para isso, uma maneira de fazer é você mostrar que que os lados correspondentes são iguais e que os ângulos correspondentes são iguais, certo? Não basta. Lado é um caso de congruência para triângulos, mas para polígonos de gênero maior do que 3, né, para quadriláteros, para pentágonos, como representado na figura, o análogo, né, L, seja lá quantos L's você precisar, né, dependendo do gênero do polígono, não é um caso de congruência, mas isso é uma outra discussão no momento. Então, a estratégia para mostrar a congruência desses dois pentágonos aqui, no exemplo da figura, é você traçar, a partir de um vértice, traçar as suas diagonais, né, as diagonais do polígono, tanto aqui quanto ali. E agora a gente usa justamente o lema, que prova tudo. Bem, o lema garante que os segmentos correspondentes são paralelos e congruentes. Né? O que significa? Por que eles são paralelos e congruentes? Porque as faces laterais são paralelogramas, então os lados opostos são paralelos e iguais. Então, esse cara aqui tem mesmo comprimento que esse, certo? A1, A2 tem mesmo comprimento que A1, A2'. A2, A3 tem mesmo comprimento que A2', A3', e assim vai. Então você garantiu que todos os lados correspondentes, né, são iguais. Quer dizer, esse é igual a esse aqui é igual a esse aqui, vamos usar um laserzinho. Esse aqui é igual a esse aqui, todos esses. Mas aí você faz o mesmo para as diagonais. Por quê? Porque se você fizer o mesmo para as diagonais, quer dizer, essa diagonal é igual a essa diagonal é igual àquela, o que a gente ganha? A gente ganha a congruência desses três, no caso aqui do pentágono, são 3 triângulos. Se você tivesse um polígono de gênero maior, seria mais triângulos, não tem problema, você ia continuar fazendo o mesmo argumento. E aí os ângulos aqui, se os triângulos são congruentes, esses ângulos aqui são iguais, né? Esse aqui é igual a esse aqui, esse daqui de dentro é igual a esse outro, e esse daqui de trás é igual àquele lá de trás. Não é isso? Então a gente garante que esses polígonos aqui têm lados correspondentes congruentes, e os ângulos correspondentes, por exemplo, o ângulo aqui interno do polígono em A1 e o ângulo correspondente interno aqui em A1', são iguais, né? Porque eu garanti a congruência desses triângulos aqui, ó. Esse é congruente a esse com esse outro aqui, e esse terceiro com esse terceiro aqui. Não é isso? Então os ângulos correspondentes dos triângulos são iguais, portanto são iguais também nos polígonos. Eu argumentei para esse ângulo aqui, mas é claro que o mesmo argumento vale para os demais. E então temos a congruência das bases de um prisma. Pronto, isso encerra as duas propriedades básicas aí que eu queria fazer.